A gente teve uma reforma tributária aprovada agora em dezembro, né, no fim do ano de 2023, e essa reforma obriga aí os estados a terem uma alíquota escalonada de ITCMD. Hoje o teto do ITCMD ou ITCD em alguns estados é de até 8%. No estado de São Paulo, por exemplo, é uma alíquota fixa de 4%, no estado do Amazonas uma alíquota fixa de 2%, mas todos os estados serão obrigados a ter uma alíquota progressiva que tem que ir até 8%. E tem aí um projeto de resolução no Senado desde 2015 para aumentar esse teto do ITCMD para 20%. E recentemente a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela soltou aí uma declaração em vídeo de que esse imposto pode aumentar para até 30%. Então, 2024 se tornou o ano do planejamento sucessório e o mercado está muito, muito aquecido, porque as regras vão mudar. Então, coisas que a gente consegue fazer hoje, alíquotas atuais, domicílio fiscal mais vantajoso, não serão mais possíveis em 2025. Então, quem quer aproveitar as regras atuais tem que fazer o planejamento sucessório esse ano. Então, o mercado está mega aquecido. Então, você que quer entrar nesse mercado, você precisa urgente aprender a constituir uma holding e de forma rápida, para que você aproveite esse bom momento do mercado. Então, por que trabalhar com holding patrimonial? Quais os principais benefícios para a vida do advogado ou do contador que resolve trabalhar com holding patrimonial? Isso foi até o tema de uma live que eu fiz de aquecimento essa semana, de um chá das 5, que as vantagens de trabalhar com holding patrimonial, primeiro é a liberdade financeira, né? Vocês viram que trabalhando com holding eu posso colocar meu filho numa ótima escola, eu posso ir para a Europa todo ano, eu posso comprar o carro que eu tenho vontade, eu comecei a fechar os contratos de 6 dígitos. O que são contratos de 6 dígitos? Contratos acima de 100 mil reais. Então, você pode cobrar 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem advogados cobrando 700 mil para fazer uma holding. Então, é um mercado muito rentável, não é um trabalho barato, né? Não é um trabalhinho de prateleira que você pega e entrega para o cliente. É um trabalho que você é muito bem remunerado para fazer e tem mesmo que praticar o merecimento de que você merece ganhar aqueles honorários, porque é um trabalho sofisticado, é um trabalho para quem tem patrimônio, não é qualquer cliente que te procura. Então, além de te dar uma liberdade financeira substancial, né, fechando contratos de 6 dígitos, você tem os benefícios que a gente chama o quê? De benefícios intangíveis. Então, a gente tem o quê? Liberdade geográfica. Todo ano eu vou para Portugal. Todo ano. Eu tenho um irmão que mora em Portugal. Ele está lá, acho que desde 2017, se eu não me engano. E desde 2018 que eu vou para Portugal todos os anos, né? Eu só não fui na pandemia quando o mundo fechou e eu engravidei. Mas todos os anos eu vou para Portugal e eu fico lá no mínimo um mês. Esse ano mesmo eu já tô com passagem comprada para ir para lá em dezembro. E eu fico no mínimo um mês, já cheguei a ficar 2 meses lá. Quando eu estou lá, eu trabalho normalmente. Eu faço reunião com o cliente, eu fecho contratos com clientes, eu faço estudo de viabilidade, eu trabalho normalmente. Porque eu tenho clientes aqui no escritório que eu nunca vi pessoalmente. Porque são clientes de outros estados, de outros países. Eu já atendi gente que mora em Portugal, que mora na Espanha. Então, como dá para fazer atendimento online tranquilamente, te dá uma liberdade geográfica. Hoje, os cartórios de registro de imóveis, em quase a sua totalidade, estão informatizados. Junta comercial está informatizada, a maioria das prefeituras tem sistema eletrônico para envio de documentos em processos de TBI, então te dá uma liberdade geográfica muito grande. Te dá uma liberdade de horário, você trabalha na hora que você quer. Se você quiser trabalhar à noite, se você quiser trabalhar de madrugada, você vai trabalhar a hora que você quiser. Você faz os seus horários. Tanto que eu tenho o dia que eu vou para Alphaville fazer as minhas unhas, eu tenho o dia que eu vou fazer minha sobrancelha, que eu vou fazer os meus procedimentos estéticos, e eu vou. Por quê? Porque eu programo o meu horário de acordo com a minha conveniência, certo?
Você não tem horário de audiência, pauta de audiência, que aí você tem que estar lá no fórum de Carapicuíba, tal horário. Não, você faz a sua agenda, né? E outra coisa, não depende do judiciário. Salvo alguns casos muito pontuais que eu ensino dentro do método, e eu vou comentar aqui na hora que a gente for para o mapa dos 20 passos, você não depende do judiciário. O ganho é imediato, não está condicionado a qualquer tipo de êxito. Não é uma ação trabalhista que, se o reclamante ganhar, eu vou ganhar 30%. Porque se o reclamante ganhar, você vai ganhar 30%, você corre o risco de ganhar R$400, como eu ganhei lá atrás. Você faz toda uma petição inicial, você faz uma audiência, você vai lá, você fica na frente de um juiz para fechar um acordinho de 3, 4 mil reais e você ganha R$400 de honorários. E de êxito. Então, você não vive aqui de êxito. O cliente fechou o contrato de hold, ele já começa a te pagar de imediato. Não precisa de muitos clientes. Vocês concordam que se eu cobro hoje 100, 200, 300 mil reais para fazer uma holding, se eu tiver 2 clientes desses, eu já vivo vários meses sem precisar ter clientes novos? Hoje, eu tenho aqui no meu escritório cerca de 15 projetos de holding rodando ao mesmo tempo. Pode ser que daqui a pouco eu comece a recusar projetos, porque eu não vou ter braço para fazer, ou eu vou aumentar a minha equipe. Mas eu não preciso ter muitos clientes, né? Então, você com poucos clientes, você tem um faturamento elevado. Não precisa trabalhar todos os dias. Quando você faz ali o projeto e você estrutura, você fala, hoje eu vou trabalhar na holding do cliente tal, vou fazer ali as peças necessárias, e não vai ter movimentação todos os dias. Você fez todas as peças ali dos projetos que você está tocando. Se está lá na junta comercial, você não tem o que fazer. Você tem que esperar voltar da junta comercial. Se está no cartório de registro de imóveis, você não tem o que fazer. Você tem que esperar voltar do cartório de registro de imóveis. Então, tem etapas que vocês vão ver aqui daqui a pouco no mapa dos 20 passos. Então, você não vai trabalhar naquela holding todos os dias. Não é um trabalho contínuo, é um trabalho que segue etapas, que segue procedimentos. Então, tem mais essa. Você tem mais tempo para sua família, falando nisso. Eu tenho dias que eu resolvo ficar com meu filho. E eu fico. Simples assim. Não precisa ter um escritório físico. O que eu falei para vocês? Que 2021 foi o primeiro ano que eu ganhei muito dinheiro. Trabalhando no home office lá da minha casa, com meu filho recém-nascido no sofá, vendo TV com a minha mãe. Eu trabalhando no cantinho ali, que o home office fica ali perto da escada, não era uma sala fechada, era no mesmo ambiente, e o meu filho ali. Aí, às vezes, eu parava, ia amamentar meu filho, ia ver um pouquinho de novela, parava 4 da tarde, ia para academia, ou andava no condomínio. Então, é um trabalho tranquilo, mas muito bem remunerado. E isso te traz o quê? Tranquilidade. Precisa ter um escritório físico? Não, a maioria dos clientes eu atendo online. Eu tenho um escritório físico hoje porque eu gosto de ter um espaço e hoje a equipe cresceu um pouquinho. Mas eu não preciso ter um escritório físico se eu não quiser e eu vou ganhar dinheiro mesmo assim. Né? Eu sou prova disso, já ganhei dinheiro sem ter um escritório físico. E isso te traz o quê? Tranquilidade. Então, definitivamente, trabalhando com hold, o advogado e o contador podem conquistar todos esses benefícios aí que a gente chama de benefícios intangíveis, além dos altos honorários. Mas quais são os principais argumentos de venda de uma holding para o cliente? Primeiro deles, a reforma tributária. Então, você já tem que falar para o cliente, você tem que correr, porque se você ainda não começou o seu planejamento sucessório, você já está atrasado. Por quê? Reforma tributária já está aí, vai alterar a legislação dos estados. Hoje a gente consegue trabalhar com domicílio fiscal mais vantajoso, o ano que vem não vai ser mais possível, porque vai alterar o Código Tributário Nacional, artigo 127, que permite a escolha de domicílio fiscal? Não, vai alterar regras de sucessão. Então, não vai mais ser possível você fazer um domicílio fiscal mais vantajoso lá no Amazonas para fins de sucessão. Mas esse ano ainda dá. Esse ano eu estou abrindo holding a rodo lá no estado do Amazonas. Esse ano a gente aproveita as alíquotas que estão em vigor. Então, se eu fizer em São Paulo, é 4% fixo. No Amazonas, 2% fixo. Então, esse é o primeiro e maior argumento de vendas.
Então, a gente fala que as vantagens financeiras de constituir uma holding familiar e patrimonial podem chegar a uma economia tributária financeira substancial, e a gente precisa demonstrar isso para o cliente. Mas a gente tem que lembrar para o cliente dos ganhos intangíveis. Também tem ganhos intangíveis para o cliente. Por quê? Tem gente que está falando, com a reforma tributária a holding vai deixar de existir, porque não vai mais ser vantajoso do ponto de vista tributário. Primeiro, que o objetivo maior não pode só ser a economia tributária, né? Mas ainda assim a economia tributária vai continuar existindo porque a gente consegue trabalhar com base de cálculo. A gente consegue reduzir base de cálculo quando a gente está fazendo uma sucessão por holding. Mas a gente tem que mostrar para o cliente os ganhos intangíveis. E quais são os ganhos intangíveis? A paz de espírito do cliente ter ali o seu patrimônio organizado, de evitar conflito entre seus herdeiros, de já deixar tudo bonitinho para que os herdeiros não tenham, de repente, que passar por um processo de inventário e que se sobrar alguma coisa para um processo de inventário, que vai ser pouca coisa, mais tranquilo, mais fácil de resolver. Então isso traz o quê? Uma paz de espírito, traz uma segurança de saber que vai fazer com as regras atuais e não com as regras do momento do óbito, que é o que acontece num processo de inventário. E isso dá o quê para o cliente? Tranquilidade. E definitivamente, com a constituição de uma holding, o cliente pode conquistar todos esses benefícios. Então, a gente precisa mostrar para o cliente, mais do que o benefício financeiro, os benefícios intangíveis, né? Todas essas questões aqui, porque o ano que vem, quando as regras mudarem nos estados, a gente vai ter que bater forte nesses benefícios intangíveis, porque a holding não vai deixar de existir. Então, não adianta você pensar assim, por que eu vou fazer um curso para aprender a constituir uma holding se o ano que vem as holdings vão deixar de existir? Não vão deixar de existir. Enquanto houver pessoas com patrimônios, com herdeiros, as holdings vão continuar existindo. A holding é uma ótima ferramenta para gestão de patrimônio, para organização de patrimônio. Há pouco tempo eu atendi um cliente aqui que, além de muitos imóveis, ele tinha 9 empresas operacionais, 9 empresas ativas. Então, no caso deles, por exemplo, é interessante fazer uma holding que reúna aí todas essas empresas para facilitar uma organização patrimonial, para criar uma proteção patrimonial, o que muitos gurus aí chamam de blindagem, não gosto desse termo. Então, até para fazer uma proteção patrimonial, um planejamento patrimonial, uma holding para um cliente que é sócio de muitas empresas é interessantíssimo e isso não vai deixar de existir. Então, quais são as vantagens de uma holding familiar para o planejamento sucessório? A grande vantagem é que na pessoa jurídica, caso seja feito o planejamento sucessório em vida, o que vai para inventário, caso não seja feito o planejamento sucessório em vida, ou seja, constituímos a holding, mas não fizemos planejamento sucessório. Se o cliente tem 20 imóveis e esses imóveis foram colocados dentro da holding, o que vai para inventário são as cotas da holding e não mais os 20 imóveis. Então, isso facilita um bocado. O simples fato de se tratar de cotas já facilita bastante na distribuição dos valores, na hora da sucessão, que é o que eu acabei de falar para vocês. E quando você faz por holding, a sucessão ela pode ser feita ao longo da vida, enquanto o cliente estiver vivo, obviamente. Por meio da distribuição de cotas e você já vai pagando o ITCMD vigente no momento da doação. E essa estrutura permite que seja feita uma doação com usufruto vitalício, aí sim fazendo planejamento sucessório. Então, quando a gente faz por holding a sucessão, a gente coloca o usufruto vitalício para o patrimonialista, para os patriarcas, e a gente coloca cláusulas protetivas, como inalienabilidade, ou seja, as cotas doadas não poderão ser vendidas, incomunicabilidade, independente do regime de casamento que os meus filhos forem casados ou vierem a se casar, as cotas não se comunicam em caso de divórcio, e a gente coloca também a cláusula de impenhorabilidade e de reversão. E aqui tem um ponto interessante. Por que que eu não faço a doação direta dos imóveis? Por que que eu vou passar por uma holding? Primeiro, se a gente fizer a doação direta,
a gente vai pagar tão caro quanto um processo de inventário. Se a gente faz por holding, o que acontece? Vai pagar mais barato, né? Nas regras atuais, vai pagar uma base de cálculo mais barata, vai recolher o ITCMD mais barato. E quando você faz a doação direta de um imóvel, essa doação não permite arrependimento do outro doado, né? Salvo em casos de Suzanne von Richthofen, ou casos de ingratidão, ou filho que judia dos pais. Mas quando você faz por holding, a gente tem um mecanismo que permite desfazer a doação. Então, a gente consegue fazer para o cliente um comparativo aí entre holding familiar e inventário. Hoje, aqui em São Paulo, tanto na holding quanto no inventário, o imposto sobre herança, o imposto sobre doação, sobre herança é de 4%, mas o que diferencia a holding familiar do inventário é que na holding familiar a gente faz com uma base de cálculo menor, porque a gente usa a base de cálculo do imposto de renda. O inventário pode levar alguns anos. Eu tenho um caso muito icônico aqui no escritório, um inventário que tinha somente um carro lá em Caldas Novas, em Goiás, e esse inventário levou 5 anos para ser concluído, embora era um inventário consensual, tá? Mas tinha um imbróglio ali entre as irmãs, não era briga entre as irmãs, tá? É porque as duas irmãs entraram com o inventário, pai e mãe tinham falecido, precisou fazer o inventário dos dois, e uma das irmãs era filha só da mãe e não do pai, e estava fazendo o inventário de um bem que era tanto do pai quanto da mãe. Então, nesse rolo aí, o inventário levou mais de 5 anos para ser concluído. A tributação sobre renda de locação na holding familiar é em torno de 11,33%, desde que tenha o KNAI próprio para locação, e aí você não foge do ITBI. E até 27,5% quando você faz locações na pessoa física. A tributação sobre venda de imóveis na holding é de 6,73%, também se tiver KNAI para venda de imóveis e se estiver classificado contabilmente como estoque. E na pessoa física vai até 22,5%. Eu estou constituindo uma holding nesse momento no escritório em que o cliente está constituindo especificamente para vender um imóvel. O imóvel está declarado por 200 mil e ele vai vender por 28 milhões. Ai, que delícia! Delícia esse número, né? 28 milhões. Então, para ele ter uma tributação menor, a gente vai constituir a holding para ele vender esse imóvel pela holding e ele pegar essa tributação de 6,73%. Então, embora ele não vai se livrar de recolher o ITBI na integralização, ainda assim, mesmo pagando os meus honorários, que foram mais de 6 dígitos, ele ainda vai economizar 2,5 milhões de impostos. E como que é o sistema de cobrança de honorários? Aí esse eu vou falar agora no gogó, não tem slide falando disso não, porque eu vou falar muito rapidamente aqui para vocês. O sistema de cobrança de honorários, isso é uma coisa que os alunos perguntam muito, sempre surge pergunta sobre isso no meu Instagram, no YouTube. É muito particular, gente, né? Às vezes o que é um valor legal para mim, como lá no começo que eu cobrava tudo 10 mil reais, e 10 mil reais para mim era um dinheirão, hoje 10 mil reais para mim é nada para você constituir uma holding. 10 mil reais não paga um trabalho de holding, de jeito nenhum. Então, o que a gente leva em consideração? A quantidade de imóveis, o valor total do patrimônio, o total ali do imposto de renda do cliente, o que ele tem de ativos financeiros, do tipo de ativos que ele tem. E aí a gente faz uma conta. Dentro do método do Holding Patrimonial em 20 Passos, eu disponibilizo uma planilha para você fazer uma conta ali de horas trabalhadas. Então, você vai levar em consideração o patrimônio do cliente, os objetivos de constituição da holding, o grupo familiar, o trabalho que você vai ter, qual a estimativa de horas, né? Às vezes você pode pegar um cliente que tem um imóvel só, mas que é um imóvel de 28 milhões de reais. E aí você vai cobrar o mesmo que você cobraria de uma pessoa que tem um imóvel de 1 milhão? Não vai. Então, uma série de fatores a gente usa como parâmetro em torno de 1,5% do valor de mercado dos bens. Mas isso é um parâmetro, precisa levar tudo isso que eu falei em consideração. Mas lembrando que honorários, cada advogado, cada contador
tem o seu, tá? Então é muito particular. A gente tem uma aula falando só sobre isso no método no Hold Patrimonial em 20 passos, mas o sistema de cobrança de honorários é levando em consideração tudo isso, por isso que às vezes o cliente liga aqui no escritório, porque me viu lá no YouTube, e ele fala assim para mim, para a secretária aqui, quanto custa fazer uma holding? Holding não é pão na padaria, holding não é um produto que você pega na prateleira e entrega para o cliente. Holding, por mais que eu tenha desenvolvido um método de 20 passos e que a gente segue ali um passo a passo, não é uma receita de bolo. Então, cada família tem as suas especificidades, cada conjunto de patrimônio tem as suas especificidades. Então, você precisa marcar uma consulta inicial com o cliente para você entender tudo isso, fazer um estudo prévio de viabilidade para você poder precificar. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho.